sejam bem-vindos. Nem só de ferro e cobre vive o homem. Neste vídeo da série História da Metalurgia, vamos falar do metal que deixou o mundo mais leve, até o ponto de voar. Vamos falar do alumínio, o metal alado. Vamos lá? O alumínio foi um dos metais mais recentes descobertos pelos humanos. O alumínio não ocorre naturalmente em sua forma mais pura, então ele só foi desenvolvido como conhecemos hoje no século XIX, com o desenvolvimento da química e o advento da eletricidade. O alumínio fez uma jornada incrivelmente interessante, de um metal precioso a um material usado virtualmente em todas as esferas da vida humana em apenas um século e meio. A descoberta do alumínio. A humanidade encontrou o alumínio muito antes do metal que conhecemos hoje ser produzido. A história natural de Plínio o Velho, um cientista romano, conta a história de um artesão do primeiro século que apresenta uma taça para o imperador romano Tibério, feita de um metal desconhecido que parecia prata, mas muito mais leve para ser prata e provavelmente seria de alumínio, porém ainda não conhecido nesta época com este nome. O alume, um sal à base de alumínio, era usado extensivamente nos tempos antigos. O comandante romano Arquelau descobriu que a madeira era praticamente resistente às chamas se tratada com uma solução de alume, protegendo assim suas fortificações de madeira contra ataques de fogo. O alume foi utilizado em toda a Europa a partir do século XVI, na indústria do couro como agente de curtimento, na indústria da pasta, de papel e na medicina em geral. O nome alumínio foi dado por Humphrey Davy, químico inglês que em 1808 descobriu que o alumínio poderia ser produzido por redução eletrolítica a partir da alumina, óxido de alumínio, mas não foi bem sucedido em comprovar esta teoria na prática. Em 1821, o geólogo Pierre Berthier descobriu depósitos de rochas de argila avermelhada na França. A rocha foi batizada de bauxita, em homenagem a Lebot, a área onde foi encontrada. Hans Christian Ørsted, da Dinamarca, em 1825, teve sucesso na prática com a produção de alumínio por eletrólise. No entanto, ele aparentemente produziu uma liga de alumínio com os elementos usados nos experimentos, em vez de alumínio puro. O trabalho de Hans Christian foi continuado por Friedrich Wöhler, um químico alemão que começou a trabalhar com 30 gramas de pó de alumínio em 22 de outubro de 1827. Foram necessários mais de 18 anos de experimentação contínua para Friedrich criar pequenas bolas de alumínio fundido solidificado em 1845. Henri-Étienne Saint-Clair Deville, um notável químico e tecnólogo francês, transferiu o método químico de criação de alumínio descoberto por cientistas em laboratório para a aplicação industrial, uma aplicação prática. Ele aprimorou o processo e produziu o primeiro alumínio industrial junto com seus sócios na unidade de produção de Chartres e Alexandre Tissy, em Rouen, França, em 1856. 200 toneladas de metal foram produzidos em 36 anos, 1855-1890, quando o método químico desenvolvido por Saint-Clair Deville foi aplicado. O metal produzido lembrava a prata, era leve e caro. Portanto, naquela época, o alumínio era considerado um material de elite, destinado a enfeites e itens de luxo. Os primeiros produtos de alumínio são considerados medalhas, feitas durante o reinado de Napoleão III. Napoleão apoiou o desenvolvimento da produção de alumínio e Friedrich Wöhler projetou um chocalho para o príncipe herdeiro Luís Napoleão, feito de alumínio e ouro. No entanto, mesmo assim, Saint-Clair Deville entendeu que o futuro do alumínio não era apenas ser associado à joalheria. Não há nada mais difícil do que fazer as pessoas usarem um metal novo. Artigos de luxo e ornamentos não podem ser a única esfera da sua aplicação. Espero que chegue o momento em que o alumínio sirva para satisfazer as necessidades diárias, disse Saint-Clair Deville. O processo Hall-Héroult. O desenvolvimento do alumínio mudou com a descoberta de um método de produção eletrolítico mais econômico em 1886. Ele foi desenvolvido por Paul Héroult, um engenheiro francês, e Charles Hall, um estudante americano, de forma independente e ao mesmo tempo. O método envolveu a redução de óxido de alumínio fundido na criolita. O processo apresentou excelentes resultados, mas exigiu uma enorme quantidade de energia elétrica.
Héroult evitou esse problema, aproveitando a energia das cataratas do Reno, em Neuhausen, Suíça, onde a força da queda d'água colocou os dínamos de fundição em operação. Charles Hall, o estudante americano, com o apoio de seus amigos, fundou a Pittsburgh Reduction Company, que lançou sua primeira fundição em Cranston, fora de Pittsburgh, em 18 de setembro de 1888. E, em 1907, a Pittsburgh Reduction Company foi reorganizada como Illumina Company of America, ou mais comumente conhecida como Alcoa. Carl Joseph Bayer, um químico austríaco, inventou o método de produção de alumina, óxido de alumínio, barato e viável em 1889, quando trabalhava em São Petersburgo, Rússia, nas instalações de produção de Tentelevsk. O processo de produção do alumínio usados hoje são baseados nos processos Bayer e Hall-Héroult. O alumínio começou a ser utilizado de várias formas na virada dos séculos 19 e 20, o que criou um incentivo ao desenvolvimento de uma nova gama de indústrias. Alfred Nobel ordenou a criação do Le Migron, o primeiro barco de passageiros a usar casco de alumínio na Suíça em 1891. 3 anos depois, o estaleiro escocês Yarrow Company criou um torpedeiro de 58 metros de alumínio chamado Sokol, feito para a marinha do Império Russo. Em 1894, em New Haven, New York, a Hartford Railroad, a empresa ferroviária americana, propriedade do banqueiro J.P. Morgan, começou a produzir vagões de passageiros leves especiais com assentos de alumínio. Apenas 5 anos depois, Carl Benz apresentou o primeiro carro esportivo com carroceria de alumínio em uma exposição em Berlim. Estátua de alumínio de Anteros, um deus da Grécia Antiga, aparecendo em Piccadilly Circus, Londres, em 1893. Com quase 2,5 metros de altura, a estátua se tornou a primeira grande obra de arte feita de alumínio. Porém, foi na aviação que o alumínio fez a verdadeira revolução, e foi aí que nasceu o nome metal alado. Inventores e aviadores em todo o mundo trabalharam para o desenvolvimento de veículos aéreos controlados durante o início do século XX. Em 1905, na França, Léon Levasseure criou um motor para barcos com cárter de alumínio fundido, chamado de Antoniette, que depois foi usado com sucesso por Alberto Santos Dumont no seu voo pioneiro com o avião 14 bis em 23 de outubro de 1906. O duralumínio, uma liga de alumínio fundamental, foi inventado em 1909. Alfred Wehrmann, um cientista alemão, levou 7 anos para criá-lo, mas valeu a pena os anos de esforço. O duralumínio, com adição de cobre, magnésio e manganês, era tão leve quanto o alumínio, mas excedia significativamente em resistência, dureza e elasticidade, o que significava que rapidamente se tornou o principal material usado na aviação. O casco do primeiro avião totalmente metálico, o Junkers J-1, desenvolvido em 1915 por um pioneiro da indústria aeronáutica mundial, o famoso projetista de aeronaves alemão Hugo Junkers, era feito de duralumínio. Robert Victor Neyer inventou o método usado para a produção contínua de folha de alumínio na Suíça em 1907. Ele lançou o primeiro laminador de folha do mundo em 1910. Um ano depois, a Tobler, fabricante suíça de chocolates, começou a usar folha para embalagem, sendo usada até hoje. Outro momento importante para a indústria do alumínio começou em 1920, quando um grupo de cientistas sob a liderança de Soderberg, da Noruega, inventou um novo processo de produção de alumínio com eletrodo contínuo, que tornou o método Hall-Héroult muito mais barato. O processo Soderberg foi rapidamente adaptado na produção de alumínio em todo o mundo e resultou em aumento de produção. O Empire State Building, que era o edifício mais alto do mundo até 1970, foi construído em 1931. Foi o primeiro edifício onde o alumínio foi amplamente utilizado na construção, tanto nas estruturas básicas quanto no interior.
A Segunda Guerra Mundial pressionou os países que lutavam contra a Alemanha a aumentar o uso de sua capacidade de produção de alumínio. Projetos de aeronaves foram melhorados e as novas ligas de alumínio foram desenvolvidas com eles. Joseph Stalin, o líder da União Soviética, escreveu a Franklin Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, em 1941: "Dê-me 30 mil toneladas de alumínio e eu vencerei a guerra." A raça humana deu um salto para o espaço em meados do século XX. Em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite artificial em órbita. O casco do satélite consistia em 2 semiesferas de alumínio. Todos os veículos espaciais subsequentes foram produzidos com alumínio. A lata de alumínio, produto icônico que se tornou uma das maiores commodities de alumínio, símbolo de respeito ao meio ambiente e ponto focal no campo da arte e design, surgiu nos Estados Unidos em 1958. A invenção das latas foi compartilhada entre a Kaiser e a Coors. A Coors não foi apenas a primeira empresa a vender cerveja em latas de alumínio, mas também organizou a coleta de latas vazias por meio de um sistema de reciclagem. A Coca-Cola e a Pepsi começaram a vender suas bebidas em latas de alumínio em 1967. O alumínio foi o principal material usado no Shinkansen, o famoso trem de alta velocidade e protótipo de todos os trens modernos desse tipo. Trens modernos de alta velocidade que utilizam alumínio foram lançados no Japão 2 anos depois. O alumínio substituirá mais ativamente o aço na indústria automotiva e o cobre na engenharia elétrica. De acordo com as previsões, a demanda por alumínio ultrapassará 80 milhões de toneladas até 2023. Hoje, o processo de Soldberg está sendo aprimorado, assim como o desenvolvimento do anodo inerte. Um dos principais desenvolvimentos do mundo é a produção do alumínio usando um anodo inerte. O que significa isso? Essa tecnologia única e revolucionária permitirá aos aluministas eliminar o uso de anodos de carbono. Simplificando, um anodo inerte é eterno, mas o mais importante, quando é usado, não é dióxido de carbono que é liberado na atmosfera, mas o oxigênio mais puro. Além disso, um banho de eletrólise será capaz de produzir tanto oxigênio quanto 70 hectares de floresta. Embora essa tecnologia seja secreta, esteja passando por testes industriais, quem sabe no futuro ela faça mais um pulmão do nosso planeta com a indústria do alumínio. Como você pode ver, a história do desenvolvimento do alumínio e da sua indústria é única. Esse metal permaneceu um enigma por milênios e se tornou o material estrutural mais popular em apenas um século de existência. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e me ajude a divulgar esses conhecimentos de uma forma simplificada. Muito obrigado e até o próximo vídeo.